O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. Além de Temer, o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures também foi denunciado pela Procuradoria-Geral. O presidente se pronunciou sobre o assunto e disse que a acusação é uma ficção e altera o Código Penal. Não tem sido novidade que os jornais brasileiros estampem capas com escândalos e denúncias de corrupção. Mas essa foi a primeira vez que o presidente da República, no exercício do mandato, foi denunciado. O presidente Michel Temer se pronunciou nesta quarta-feira à tarde e se defendeu da denúncia da Procuradoria-Geral da República, por meio da qual é acusado de corrupção passiva. Os senhores sabem que eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida, sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Somos vítima, né, dessa infâmia de natureza política. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. A acusação da PGR abre agora um processo no Supremo Tribunal Federal que pode mudar mais uma vez o nome que governa o Palácio do Planalto. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou na denúncia que o presidente Michel Temer recebeu R$500 mil do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. A quantia teria sido oferecida pelo empresário da JBS, Joesley Batista. A acusação está baseada principalmente na delação premiada de Joesley e no áudio da conversa gravada entre ele e o presidente em março no Palácio do Jaburu. A denúncia foi enviada ao Supremo, mas ela ainda passa por algumas etapas no processo antes que seja analisada pelos ministros da Corte. Primeiro, o ministro Edson Fachin, que é o relator da investigação, pode dar 15 dias de prazo para que a defesa se manifeste. Depois, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, precisa enviar a denúncia à Câmara. Na Câmara, ela vai ser apreciada e precisa ser aprovada por, no mínimo, 342 deputados. Se aprovada, ela é enviada formalmente ao Supremo para que ele seja julgado. Se a Corte receber a denúncia, Temer se torna réu e é afastado por 180 dias para o andamento do julgamento. Mas pode ser que a denúncia nem volte para o STF, já que a base de apoio ao governo é maioria na Câmara. Enquanto isso, a oposição batalha para que os trabalhos legislativos sejam paralisados e o tema seja discutido pelos parlamentares. Gisele Ferri volta com outras notícias no Plantão da Redação. Uber, serviço de transporte privado por aplicativo, se adequa às normas impostas pela Prefeitura de São José dos Campos e, entre as mudanças para o usuário, está a cobrança de 1% no valor da corrida, que será repassado aos cofres municipais. Porém, para o Sindicato dos Taxistas, a medida resolve apenas o problema com a empresa, mas a concorrência desleal, essa permanece. E a travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela terá um aumento a partir do dia 1º. O anúncio foi feito pela Dersa, responsável pelo serviço. A viagem aos finais de semana e feriados custará R$ 27,30 para carros. O aumento é de R$1. Segue o repórter setorial. Você fica agora com a última parte da entrevista especial de hoje. Vivian Santana está aqui hoje com a gente, ela é coach, está dando dicas preciosas para aqueles que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, mas que despretensiosamente ficam contando a vida toda em detalhes, né? Uma coisa que é arriscada para buscar emprego e também pelas informações que caem na boca do povo aí. É verdade, né? É verdade. São informações que trazem, que a gente estava falando, um pouco de insegurança para a população como um todo. Mas na hora de procurar emprego, acho que os mais difíceis, assim, os mais gritantes que a gente fala para o pessoal é fotos com bebida, fotos se divertindo. Por mais que você tenha trabalhado muito para conseguir fazer aquela viagem, para conseguir ir para a praia agora no feriado, as outras pessoas não têm noção disso.
Então, você vai postar a sua foto de biquíni, a sua foto de roupa de banho, a sua foto de sunga, para todo mundo ver, para todo mundo ter acesso. Você vai postar opiniões políticas, opiniões que talvez não sejam as opiniões. Uma opinião nunca é uma opinião de todo mundo. É verdade, não existe. Não existe. Nelson Rodrigues já dizia que a unanimidade é burra. Né? Exatamente. Então, assim, você pode colocar aquilo... Botava a culpa no Atulara Rezende. Quem disse isso foi o Atulara, mas foi ele que falou. Então, colocar opiniões, assim, polêmicas no Facebook. Às vezes você está insatisfeito com alguma coisa, você saiu e teve um problema na rua, você aproveita para entrar e descarregar as suas insatisfações, as suas emoções. E as outras pessoas acabam tendo acesso também, não só ao que a gente publica, no sentido de compartilhar uma foto, compartilhar um texto, mas em coisas que a gente curte, em comentários que a gente coloca, às vezes, criticando outras pessoas. Isso aparece. Se a gente quiser buscar a fundo, se o senhor quiser buscar a fundo o que a Vivian curte, o que a Vivian faz no Facebook, o senhor consegue. Então, provavelmente, as empresas estão fazendo isso. Até os consulados, para poder fazer pedido de visto, estão consultando o Facebook das pessoas, para ver se elas têm intenção de ir morar, de fazer essa imigração para o país que ela está pleiteando um visto de turista, ou para ver se ela tem alguma ligação com grupos terroristas e tal. As empresas também fazem a mesma coisa. Então, saber que a imagem que você está mostrando lá é uma imagem para um grupo de pessoas muito grande. É para o grupo de pessoas que estudava com você no seu colégio primário, é para os seus amigos que saem com você para ir para a balada, é para os seus colegas de trabalho e para o seu chefe. Vivian, com relação a esse tipo de informação, existe um perfil perfeito para quem vai pleitear no futuro uma colocação? Existe um perfil coerente, porque existem diversos tipos de colocação, diversos tipos de perfis de trabalho também. Por exemplo, se um advogado que tem um trabalho totalmente formal, que tem pessoas do convívio dele, tem aquele trabalho todo formal, é uma coisa. Agora, um profissional que ele é um criativo, ele é um publicitário, que ele pode se vestir de maneira diferente, que ele pode aparecer, que ele deve aparecer de maneira mais criativa para se mostrar nas redes sociais. Então, é esperado que ele tenha um perfil diferente de um advogado. O que eu sempre indico para as pessoas é ter coerência com o seu mercado de trabalho, coerência com a sua vida, com aquilo que você fala. Aquela história de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não existe. Então, ter coerência na sua imagem, fazer aquilo que você prega, colocar informações, um mínimo de informações, tentar não compartilhar um número grande de informações nas redes sociais. A gente tem o costume, usa muito, usa todos os dias, mas diminuir o ritmo de coisas que a gente coloca nas redes sociais. Hoje as suas dicas estão sendo coletivas, e que coletividade, né? Porque o pessoal lá do outro lado da telinha, a gente não sabe nem contar nos dedos quantos são. Mas existe também uma preleção individual? Você atende alguém que queira dicas sobre colocação no mercado de trabalho? Eu atendo geralmente até empresários autônomos, que são aquelas pessoas que têm um trabalho solitário, por exemplo. São consultores de moda, são personal trainers, que essas pessoas, principalmente, elas são a imagem do trabalho delas. Elas, tudo que elas colocam, as pessoas enxergam elas como a empresa. Isso acontece também com os outros profissionais, mas normalmente eu atendo esses empresários e esses profissionais autônomos para ajudá-los a realmente saber o que eles têm que fazer para a empresa deles crescer, para eles conseguirem transmitir aquilo que a empresa deles precisa, para eles conseguirem crescer na profissão deles e organizar o tempo deles, conseguirem fazer tudo que a empresa precisa para poder crescer. E essa coisa de trabalhar em casa está ficando cada vez mais comum, né? É verdade, é necessária. Bill Gates lançou essa história do cara poder ficar em casa, fazer lá, cumprir determinadas missões, né? E ficar em casa fazendo lá, né? Isso, e assim... Quantas vezes por semana quisesse, quantas horas quisesse, isso está muito em voga. Contanto que ele produza, né? Ele tem um resultado a oferecer. Se ele oferecer esse resultado, não importa se ele trabalhou 1 hora, se ele trabalhou 5 horas, se ele trabalhou a semana inteira. Acho que é essa a premissa das empresas hoje em dia. Aquele funcionário ele tem que atingir aquele resultado. Aquela meta. Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai se organizar e entender como que ele vai conseguir fazer isso. Você tem página na internet? Tenho sim. O meu site é www.viviansantana.com. Santana, bom. Lá tem que ser junto. Lá tem que ser junto e é com 2 N's. Tá. E tem Facebook, Vivian Santana Coaching e Desenvolvimento. E o Instagram, @VFSantana com 2 N's.
E você tem visto bom resultado com essa coisa de internet, o uso da internet profissional? Ele ajuda muito, mas até que a gente estava conversando antes, ele toma muito do nosso tempo. Eu preciso das redes sociais para poder trabalhar, para poder divulgar meu trabalho, para que um número maior de pessoas me conheça. Mas é uma rede social profissional. É isso que a gente tem que separar bastante. A gente estava falando ainda, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede social profissional que as pessoas utilizam para procurar emprego, é uma rede social que não é tão popular no Brasil. Mas ela é totalmente formal. É uma foto que você coloca no Facebook, você não pode colocar no LinkedIn. Eles e vice-versa. Não é nem que eles cortam, a linguagem do LinkedIn é totalmente profissional. Ele é uma rede social que surgiu com o intuito mesmo das pessoas conseguirem procurar emprego. Sim. Então, as pessoas tendo essa ferramenta, elas conseguem compartilhar as coisas, compartilhar textos de trabalho, compartilhar informações importantes, compartilhar vagas de trabalho. Essa ferramenta o LinkedIn oferece e funciona muito bem. Mas ainda no Brasil não é uma ferramenta que pegou. Então, as pessoas acabam fazendo o networking delas principalmente através do Facebook. Só que no Facebook coloca-se informações, tanto pessoais quanto profissionais. Ô Vivian, a pessoa que já fez a bobagem, já saiu espalhando foto, tem jeito de dar uma... Tanto pessoas quanto empresas estão sujeitas a fazer isso hoje. Tem jeito de dar uma melhorada? Tem jeito de pedir desculpas, tem jeito de dizer que estava errado, tem jeito de se retratar. Isso a gente pode olhar, por exemplo, se o senhor vai num hotel, se o senhor viaja, e o hotel faz ali uma besteira, o senhor tem um problema no quarto. Se esse hotel for e se retratar e pedir desculpas e consertar o problema e recompensar o senhor por isso, o senhor com certeza vai lembrar positivamente desse local. Com as pessoas funciona da mesma maneira. Se ela se retratar, se ela disser, ops, errei, olha, foi sem querer, aconteceu, estava uma coisa fora de contexto, falei alguma coisa errada, desculpe, vamos lá. Então, assim, você se retratar, você tirar aquele orgulho e pedir desculpas pelo que você fez errado, é muito mais fácil para você conseguir tentar diminuir o dano que você vai ter com aquela publicação ruim que aconteceu. Quanta coisa boa a Vivian Santana, coach, passou para a gente, né? Quem está querendo ir para o mercado de trabalho, quem está querendo trabalhar a sua própria imagem, não pode ficar aí botando bobagem na rede social, porque isso repercute muito mal na hora de obter um emprego, na hora, sei lá, até de conseguir visto, né? Você falou, verdade. Na hora de conseguir aí. Tudo agora é na internet, até a polícia está fazendo investigação consultando as redes sociais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação. Vivian Santana, coach, falou conosco aqui, fazendo uma reflexão profunda a respeito do uso e do abuso da rede social. Nessa edição você viu: São José dos Campos registra redução no número de acidentes de trânsito. Anatel multa empresa de telefonia por cobrança indevida aos consumidores. Taubaté lança feira literária infantil. Estes são os destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos o encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Até amanhã.